A Rússia anunciou neste domingo que destruiu um depósito de armas enviadas pelo Ocidente na região de Ternópil. Vamos acionar então o nosso correspondente da Jovem Pan News na Europa, Luca Bassani, que tem os detalhes. Bom dia, Luca. Bom dia, Kalina, Vitor, toda a nossa audiência. Mais uma vez, os armamentos que estavam sendo enviados para os ucranianos e colocados em depósitos foram interceptados pelos russos, que conseguiram, com um foguete de longo alcance, destruir esse depósito e também deixar 22 pessoas feridas na região de Ternópil, que é mais ou menos ao sul de Lviv, próximo também da fronteira com a Romênia. A gente vê que, então, os esforços que muitos ocidentais têm feito em mandar suas armas para a Ucrânia, para dar alguma chance do país de lutar contra os russos, principalmente na região do Donbass, têm sido frustrados, já que a inteligência russa e também esses foguetes de longo alcance têm sido fundamentais para conseguir fazer com que os russos dominem toda essa região, sem, obviamente, permitir qualquer chance de contra-ataque dos ucranianos. A gente percebe que essa guerra está realmente muito... está passando por vários momentos difíceis, muitos dias já, 108 dias, além, é claro, do surto de cólera que ontem nós noticiamos aqui, que acontece na cidade de Mariupol por conta de grande parte da estrutura de higiene, saneamento básico ter sido destruída na cidade. Portanto, não só a guerra em si, mas várias doenças adjacentes acabam surgindo e trazendo uma crise humanitária ainda maior daquela esperada. A gente vê então que provavelmente para os ucranianos a única chance de tentar terminar mais cedo com esse drama são as conversas diplomáticas, mas as mesmas estão paralisadas há mais de um mês, o que preocupa não só os ucranianos, mas toda a comunidade internacional sobre o quanto que essa guerra pode durar. E ontem tivemos um encontro importante, Luca, entre a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, e o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, para tratar justamente da possibilidade da entrada da Ucrânia na União Europeia, Como foi esse encontro, Luca? Exatamente. Von der Leyen é uma grande entusiasta da entrada da Ucrânia e está fazendo de tudo para acelerar o processo, já que a entrada de qualquer país ao bloco europeu é bastante burocrático, mas ela encontra alguns entraves na própria burocracia da legislação europeia e também alguns países do bloco, até mesmo os países que estão alinhados à Ucrânia nessa guerra, que acham que não deve ser feito nenhum tipo de exceção, porque isso seria injusto com os outros países que ainda também estão pleiteando entrar na União Europeia, como é o caso de Montenegro, o caso da Sérvia, o caso da Albânia, da Macedônia do Norte, que estão há anos esperando e, de certa forma, alguns deles até já cumprem algumas condições de forma melhor do que a Ucrânia, que não podemos esquecer, é necessário um país ser democrático, ser livre, ter a economia em dia e as contas também balanceadas, e a Ucrânia numa situação de guerra, um estado praticamente falido, considerando o aspecto econômico, é bastante difícil que ela esteja à altura das condições impostas pela União Europeia. De qualquer maneira, von der Leyen se comprometeu a ajudar a Ucrânia no que for necessário no processo de reconstrução do país, e também disse que caso as condições sejam cumpridas, ela e a maioria dos países europeus aprovam a entrada da Ucrânia na União Europeia. A gente sabe, portanto, que a União Europeia precisa ter uma votação unânime para aceitar um novo membro, e às vezes alguma rixa interna, principalmente com a Hungria ou com algum outro país que, de certa forma, dependa mais da Rússia, possa escolher se abster ou até mesmo votar contra, o que preocupa os ucranianos. De qualquer maneira, a ajuda tem sido consistente, são bilhões de euros já enviados pela União Europeia para a Ucrânia, seja para a manutenção do governo durante esse período de guerra, seja através de armamento, seja também no fundo, que vai ajudar a reconstruir o país, uma vez que a guerra acabe, ou pelo menos ela deixe de acontecer em algumas regiões. A gente vai continuar acompanhando, mas como a gente diz aqui, infelizmente, quase todos os dias, os esforços diplomáticos são bem pequenos e estão paralisados há muito tempo, já que nenhum membro da Comissão Russa e Ucraniana se encontram formalmente há várias semanas. Luca Bassani, obrigada pelas informações, ótimo dia para você.